Bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos voltar a falar de desporto motorizado. O nosso convidado é o piloto de Rallycross, Nuno Araújo, da equipa NEQS Racing Team. Iniciou apenas em 2016 a competição automóvel e desde logo se afirmou como candidato aos lugares cimeiros do Nacional de Rallycross, mesmo não tendo realizado todo o campeonato. Ficou em quarto lugar absoluto na categoria Super Nacional 2WD. Em 2017-2018 deu o salto para a prova rainha, a categoria S1600. Mas por motivos profissionais participou em poucas provas, mesmo assim os resultados continuaram a ser relevantes. Em 2019, com um novo carro, o Skoda Fabia MK3, revelou uma excelente adaptação ao carro, tendo alcançado vários resultados de relevo. Em 2020, os objetivos passaram por lutar pelos lugares cimeiros na geral absoluta. No entanto, este surto pandémico interrompeu a época e após o recomeço, por motivos profissionais, forçaram o piloto a não estar presente nas provas finais da temporada. Bem-vindo, Nuno. É um gosto enorme ter-te cá para falar, neste caso, do desporto motorizado, que muita gente se calhar conhece-te por outras, pela parte da política e não só, mas neste caso temos cá o Nuno como piloto. Obrigado antes de mais pelo convite, é um gosto participar neste programa, um programa que já teve a oportunidade de participar a minha filha, ela sim, acho que é um convite merecido, a verdadeira atleta de alta competição. O meu caso é mesmo um hobby, portanto eu faço essa competição no Campeonato Nacional de Rallycross para me divertir também, um pouco, e portanto para desfrutar daqueles momentos de competição, da adrenalina, daquilo que é o Rallycross, que é uma disciplina que ainda tem algum contacto, não entre pilotos, mas sim entre automóveis, portanto, e que acaba por ser um desporto muito interessante, com muita visibilidade e bastante competitivo. Portanto, eu agradeço mais uma vez o convite. De facto, eu comecei, tu falaste em algumas datas e alguns datos para os quais eu nem sequer tenho memória. Eu fui pesquisar com a ajuda do Dr. Armânio Santos, que me forneceu. Mas de facto eu comecei nessa altura, é um episódio engraçado porque eu tenho uma ligação familiar à Reboco Norte, que é a Reboco Norte Racing Team, e eu, que já os acompanho há alguns anos nessas provas e nas competições. Portanto, quando havia o Caminhão Cross, um campeonato nacional, depois posteriormente quando eles evoluíram para um campeonato europeu de caminhões, e eu fui sempre acompanhando, que era, eu digo, o meu tio, o meu primo, e depois posteriormente o neto desse meu tio também entrou no Rallycross. E acompanhava-os a ver essas provas, e foi quando surgiu o interesse pelas competições para as quais eu não tenho outra relação com esse tipo de competição no passado, nem em miúdo, nunca tive esse tipo de oportunidades. Portanto, um dia estava a ver uma prova que foi a primeira prova do Campeonato Nacional, que normalmente até decorria em Lousada, essa também era em Lousada, e eu olhei, muito francamente, olhei e disse, isto é espetacular, isto é muito porreiro, vou-me meter nisto. Portanto, a minha expressão na altura foi mais ou menos essa, vou-me meter nisto. Portanto, e passado uma semana estávamos a comprar um carro, e passado mais uma semana já estava a competir em Mação. Eu lembro que estava em condições péssimas, chovia torrencialmente e acabei por ir logo à final, na primeira prova em que participei, e tive um grande acidente com outro piloto aqui de Lousada, e ele despistou-se e eu não consegui travar a tempo e acabei por ter um grande acidente. Bom, mas logo ali ficou o gosto. O bichinho para aquele tipo de competição. Muito bem. Até hoje. Este programa tem como objetivo promover o desporto e muitas das modalidades que não têm grande visibilidade ao público comum. E eu sei que também és uma pessoa que estás atenta à realidade da nossa região. E falando neste caso do desporto motorizado, como é que tu vês o desporto motorizado? Sentes que o desporto motorizado, e nós temos muito talento, e desde o mítico Joaquim Santos, os rallies e por aí adiante, mesmo no Rallycross, ainda há pouco tempo também tive cá o João Ribeiro, que tu também conheces muito bem, além de ser um rival, entre aspas, é um amigo. E como é que tu vês, de uma maneira geral, aqui o nosso desporto motorizado aqui na nossa região? Bem, eu digo, do ponto de vista dos pilotos, eu acho que nós temos os melhores pilotos nacionais, estão cá nesta região do país, no que diz respeito não só aos rallies, mas também ao Rallycross, ou quando falamos nas motos, aliás, tu acabaste de mencionar o João Ribeiro, que já tinha... Começou nas motas e... Não, já tinha um percurso muito vasto. E também da família, não é? Também foi... Não só com o pai e o tio, o próprio irmão, já competiram há alguns anos no Rallycross e no Autocross, à data, e depois nas motos. Aqui, eu diria que na região nós estamos muito bem preparados e temos, diria eu, pilotos que podem ombrear com os melhores pilotos do mundo. Aliás, exemplo disso,
Eu sei que o tema hoje não é o João, mas falar de rallycross nos tempos mais modernos é muito difícil não falar no nome dele, de alguém que foi tricampeão nacional e que ainda muito recentemente foi participar no Campeonato da Europa de rallycross, com uma prestação excepcional para alguém que ia participar pela primeira vez. Portanto, eu acho que aquilo serve de exemplo, não só para os pilotos mais velhos como eu, mas também para os mais jovens, todos aqueles que querem iniciar na modalidade. Eu acho que a região acaba por ter outra vantagem. Não só porque temos infraestruturas, isso também é essencial para falar na prática do desporto, isso tu dominarás melhor do que eu. Não chega só a ter vontade, não chega só a ter atletas, mas também é espaço físico, espaço físico, no fundo, para que a atividade se possa desenvolver. E felizmente a nossa região, não só com o circuito de Baltar, mas também com o de Lousada, acho que temos condições ótimas para que a modalidade possa continuar a crescer e melhorar aqui na nossa região. O João, e já que falámos no João, uma das coisas, e mesmo também com o Oscar, na altura quando fizemos o programa com o Racing Fest, que as pessoas têm ideia e na realidade é isso que se passa. O desporto motorizado é um desporto caro. Mas de qualquer maneira, eles notam que hoje em dia há poucos miúdos a seguir esse caminho. E eu falei, e tenho sido um bocadinho insistente nessa parte, em criarmos, e temos condições para isso, em criarmos uma escola de pilotos. Tu sentes que se calhar era uma forma de não deixar morrer, entre aspas, o desporto automóvel aqui na nossa região, que os miúdos tivessem o bichinho, esse tal bichinho que muitas vezes vem pela família, que viesse através de uma escola de pilotos, por exemplo? Sim, eu acho que havia espaço para isso, claramente, não é? Até porque depois nós só temos estes circuitos mistos que têm terra e alcatrão, mas também temos depois uma pista de karting aqui bem ao nosso lado, que também serve para formar pilotos mais jovens. Eu próprio, por exemplo, levo muitas vezes a minha filha a ver se lhe incutia um bocadinho o bichinho da condução. Porventura ainda é cedo, porque ela não agora é mais para a facilidade, mas diria que sim, que há espaço para isso, para que nós possamos dar aqui um cariz mais profissional. Portanto, é isto. Porque, como tu dizes, o desporto motorizado é bastante caro, por tudo que envolve gasolina, pneus, não só o karting ou o automóvel em si, ou a moto em si, normalmente são equipamentos relativamente caros, e depois depende da categoria ou do patamar em que tu queres estar. Uma coisa é competir no campeonato europeu, outra no campeonato nacional, ou então fazer uma coisa de forma amadora, apenas para ocupar os teus tempos livres, não é? Mas eu acho que aqui, diria eu que na região fazia falta, não é? Portanto, já que há tanto talento, não é? Há mesmo muito talento, potenciar. No karting, inclusive aqui da zona de Fiel, muitos jovens pilotos a dar cartas por esse país fora, e acho que aí, obviamente, é o que faz a diferença quando nós vamos falar em Tiago Monteiro, em outro tipo de pilotos que acabam de destacar no panorama nacional, tem a ver com a forma como são acompanhados, como são apoiados do ponto de vista financeiro. Muitas vezes a federação, o apoio é fundamental. Claro, quando tu vês pilotos espanhóis ou pilotos franceses que no Campeonato Mundial de Rallys dominam a modalidade pelo menos há uma dezena de anos consecutivas, isso tem a ver não só com as capacidades que obviamente intrínsecas ao próprio piloto, mas com a forte formação, com a aposta das próprias, diria, o Estado por trás a suportar a formação desses pilotos e a puxar por eles, porque acaba por ser também uma forma de promover o país. Quando se fala em Campeonato do Mundo de Rallys, é incontornável falar de França, não é? Quer dizer, diria eu. E acho que isso é aquilo que nós temos que apostar na região. Sei lá, e temos o exemplo também do Miguel Oliveira, no caso das motas. Não? Exatamente, portanto, que teve um acompanhamento, tem um apoio do Estado. Portanto, quando nós falamos de trazer o circuito, a prova do Campeonato do Mundo para Portimão, por exemplo, eu aposto que o facto de termos um piloto do nosso país, ter uma equipa que apostou no piloto do nosso país, também foi certeza uma vantagem competitiva para que pudéssemos captar essa prova. E acima de tudo, e é isso que tu também estavas a tocar lá, que é a questão dos apoios. O João, até penso que foi o João que falou que quase todos os pilotos que correm o europeu são profissionais, ou quase todos profissionais. E é o que o João diz, isso é impossível aqui em Portugal nós conseguirmos isso. Mas essa retaguarda, esses apoios por trás, isso é fundamental para quem quer atingir o sucesso, não é? Sim, eu diria, por exemplo, mesmo eu, é melhor falar numa situação. Os pilotos normalmente estão no europeu, nesta categoria que é o Super 1600, que é a categoria Rainha de Rallycross em Portugal, onde há mais pilotos. Obviamente que num patamar, numa dimensão europeia, estamos a falar de pilotos muito jovens, a maior parte deles, 16, 17, 18 anos, 19 anos, portanto com apoios fortes por trás, como é óbvio, para fazer um campeonato da Europa, acarreta montantes completamente diferentes do que é o campeonato nacional. Não só, basta só dar uma diferença, deslocações, o custo da deslocação e a própria manutenção do carro mas nós vivemos na periferia da Europa, isso também faz a diferença, não é? Uma coisa é se tu resides na Alemanha e as provas são depois todas ali são todas, ou treino no cantinho, ou ter que te deslocar para a maior parte delas. Felizmente nós tivemos um conjunto de anos seguidos até uma prova em Monte Alegre, portanto, e isso contava normalmente com muitos pilotos portugueses a participar.
Mas mesmo para um campeonato português, isso exige alguns apoios. E eu, por exemplo, só consigo fazer as provas que faço, e que são poucas ao longo dos anos, né? Ainda não houve um ano em que eu tenha conseguido fazer um campeonato completo. Também faço porque tenho um conjunto de apoios e patrocínios que me permitem fazer uma época, porque, como disse há pouco, é só gasolina, é pneus, depois é os toques, é reparações. Isso exige muito mais as inscrições. É os mecânicos, as dormidas, as viagens. Exatamente, e por isso é quando tu falas no início, no início desta conversa, quando mencionaste EQS, ou EQS Racing Team. Portanto, é o facto de ter a EQS, que me tem proporcionado ao longo dos anos, que é proprietário do carro, que me tem proporcionado ao longo dos anos praticar esta modalidade. A EQS Racing Team tem mais, EQS Racing Team tem mais do que um carro, inclusive, tem mais do que um piloto. Portanto, e tem proporcionado entre outras coisas, juntámos o útil ao agradável, porque muitas vezes perguntam-se, mas qual é o retorno para uma empresa? Né? Há um retorno não só do ponto de vista da imagem, neste caso é uma empresa de engenharia, que associa a engenharia a esta questão mais automóvel, de resistência dos materiais, de evolução, de progressão, e depois permite não só junto dos clientes ou até mesmo dos funcionários proporcionar momentos de diversão, como nós fazemos os dias nas pistas em que levamos os nossos funcionários. No fundo, e esquecemos muitas vezes, e no caso dos mecânicos, é que nós também temos mecânicos de top nas melhores equipas do mundo, e não é só o talento só dos pilotos, e é como tu dizes, e a parte do apoio, mas se calhar neste momento, não sentes que esta situação da pandemia que vivemos, que se calhar vai fazer com que, já muitos têm falta de apoios, que se calhar vai ser ainda um retrocesso maior esta situação? Pode ser. É óbvio que todos nós vamos notar isso, não é? Sim, de uma maneira geral. Não só do ponto de vista pessoal, a disponibilidade de cada um de nós vai mudando em função das circunstâncias, porque as prioridades mudam. É como tu disse, se nós fôssemos pilotos profissionais, era diferente, não sendo, nós temos outras prioridades na vida, como é o meu caso. A minha prioridade não é necessariamente o rallycross, e nós aí, obviamente, também temos que analisar os recursos para o outro lado. Mas eu acho que haverá menos apoio de empresas, a envolver-se cada vez mais no desporto motorizado, porque isso pode fazer falta. Aliás, houve já no ano passado muitas equipas que participam no Campeonato Nacional de Rallys a queixarem-se, porque na altura as empresas estão à espera de um determinado tipo de contrapartida, não havendo provas, e a própria visibilidade, não é? A visibilidade recuou, não é? Portanto, o Rallycross acaba por funcionar da mesma forma, e acho que haverá algum impacto. Apesar da pandemia, o que te posso dizer é que a nossa categoria não vejo que vai recuar em nada face ao ano passado. Eu não me recordo quantos carros competiam na nossa categoria no ano passado, cerca de 12. Bom, eu acho que no próximo ano estarão 15 ou 16. Já estão mais, não é? Acho que estão muitos mais, porque de facto eu acho que aquela necessidade de muitas das pessoas que estão envolvidas no Rallycross, quando querem um nível diferente de competição, então apostaram todos nesta categoria do Super 1600. E acho que este ano o espetáculo estará certamente garantido. Com mais ou menos apoio, nós teremos, porventura, em muitos momentos, em algumas pistas, um espetáculo muito bom. E as pessoas precisam disso, que as pessoas entram mais confinadas e fechadas. Já contaste como é que tu começaste, mas diz-me uma coisa, em miúdo, tinhas algum ídolo ligado ao automobilismo, alguém que tu tentasses copiar, seguir? Porque eu pergunto isto porque muitas das vezes os miúdos, no caso de futebol, toda a gente quer ser um Cristiano Ronaldo, mas nem toda a gente consegue. Mas tinhas algum ídolo, alguma pessoa que tu sentisses que podia ser? Não propriamente. Eu como te disse, o facto, como é que tenho de dizer isto, a história remonta já há muitos anos atrás. Eu estudava e trabalhava, e há muitos anos atrás tive a oportunidade de trabalhar na Reboco Norte e miúdo estudava em simultâneo. Portanto, e aquela questão, e depois acabei por entrar em engenharia mecânica. Portanto, mas eu comecei a trabalhar lá ainda antes de entrar no ensino superior. Portanto, e acho que essa relação com a velocidade, com os motores, e eu não te vou retratar um pouco daquilo que nós fazíamos quando trabalhávamos na Reboco Norte, porque havia histórias que hoje era impossível se repetir. Nós abusávamos um bocadinho da sorte, é certo? Portanto, mas tinha a experiência de conduzir, pegar nos carros, em carrinhas e tudo que era... Já estavas no meio, não é? Exatamente. E depois aquele contacto com aquela realidade automóvel. Portanto, as minhas referências era o meu primo, o meu tio, porque no fundo era com eles com quem eu convivia. Mas há sempre esses, por exemplo, o caso do João também era o pai e os tios. Exatamente. Aquela minha família mais próxima que competia, para mim era, no fundo, as minhas referências. E foi com eles, agora, eu chegava aí a ver provas do campeonato do mundo de rallies, e obviamente, como o Peter Solberg, eu gostava de ir ver, o Colin Correia, portanto, quer dizer, esse tipo de pilotos sempre admirei vê-los nas provas. Mas a minha forte ligação tinha a ver mesmo com essa relação familiar, portanto, e até porque foram eles que, de uma certa forma, no fundo, foram proporcionando alguns momentos em que eu podia tocar num carro de competição, portanto, que é diferente de tocar nos carros do dia-a-dia, certamente. Portanto, e foi essa oportunidade que eu acabei por depois desenvolver mais tarde. Não é? Aproveitar. Sim, mas muito tarde. Mas muito tarde. Já com 40 anos. Não é? Mas isto é
mais um motivo para as pessoas verem que isto, a idade vale o que vale e desde que as pessoas tenham força de vontade. Nuno, a época anterior as expectativas estavam altas. Querias se calhar chegar aos lugares cimeiros, mas depois foi interrompido e quando retomou a tua vida profissional não permitiu que tu fizeste. Quais são as expectativas para esta próxima época que vai começar? Claro. Vai começar? Quando é que vai começar? Já tem datas? Houve um calendário preliminar que circulou, que era no início de março, mas acho que neste momento o mais importante não é propriamente a competição, acho que nós estamos mais preocupados em proteger a vida humana. Estamos todos bem, não é? E, portanto, competição no segundo plano, se não começar em março, começar em abril, Mais tarde. temos tempo e a competição irá surgir de qualquer forma, porque nós também precisamos, como tu bem mencionaste. Mas a minha expectativa de quem vai participar num campeonato nacional é sempre fazer o melhor possível, ganhar, se possível, e estar nos lugares da frente. Essa é a minha expectativa. Mas não é isso tanto que me exigem, não só a minha equipa, porque isto não se faz só do piloto, isto faz-se da equipa, de um conjunto de pessoas que me ajuda. Eu tenho 3 pessoas que me acompanham ao longo dos anos, um deles chama-se Pedro também, o outro é o Manel e o outro é o Fábio, que são 3 pessoas que me ajudam e quase todos eles, direto ou indiretamente, têm uma ligação à EQS. Portanto, um deles até trabalhou no nome da EQS. E que acabam por fazer isto, eu diria, quase de forma gratuita, portanto, que acabam por estar comigo, me ajudam. E só dessa forma é que é possível também continuar na modalidade nesse tempo. Portanto, a minha expectativa é, no fundo, não nos iludirmos, por um lado, porque eles também, nós perdemos muito tempo a reparar o carro, muitas vezes a fazer melhorias, passámos muitas noites sem dormir para podermos competir no dia a seguir e afinar coisas. E por outro lado é passar uma boa imagem. Portanto, os meus patrocinadores, de uma forma generalizada, vão pedindo a minha, pelo menos uma boa imagem de competição, é óbvio. Portanto, nós queremos que tenhas um carro competitivo, tu próprio sejas competitivo, tentar disputar os lugares, mas pelo menos manter uma boa imagem do ponto de vista da comunicação, porque normalmente as marcas não querem confusão. Exatamente. E no Rallycross muitas vezes há confusão, porque não podemos ignorar isso, porque tudo que há contacto, não estamos a correr contra o relógio, como acontece nos rallies, estamos a correr contra outros pilotos que estão ali bem ao nosso lado, muitas vezes bem. E acaba por haver o risco, não é? Também acaba por haver o risco. Sim, a adrenalina é completamente diferente. Mas quando se está no carro não se pensa nessas coisas, bem não? Não, tu acabas por fechar e focas. Quer só ultrapassar e chegar o mais à frente possível e isso é o mais importante. Mesmo sendo um hobby, isto a parte familiar, mesmo a parte da política, mesmo a parte profissional da PDL, como é que se consegue conciliar isto da família, isto tudo? É todas as coisas priorizadas. Para mim o mais importante, em primeiro lugar, é a família, portanto é isso que eu coloco à frente de tudo. Depois tem a minha componente profissional, como é óbvio, eu não posso descurar isso, porque é aquilo também que, no fundo, o meu sustento, não é? Como qualquer um de nós. Exatamente. Direi eu, isso é o mais importante. Eu não descuro a política, eu já faço política já há alguns anos portanto, acho que tenho isso muito bem orientado em função daquilo que são as minhas prioridades, as minhas responsabilidades. Como te disse, eu faço tudo e faço um esforço enorme para conciliar, mas há muitos momentos em que não é possível, até porque depois houve muitas circunstâncias. Eu me recordo, por exemplo, nestes anos em que pratico o Rallycross, de haver momentos em que, sei lá, estava a frequentar um curso, que era para progredir do ponto de vista profissional, por exemplo. Não, se tinha aulas ao fim de semana, não era possível ali competir, porque normalmente o Rallycross decorre ao sábado e ao domingo, fim de semana, muitas vezes tens de deslocar a uma sexta-feira. Eu recordo quando um curso que frequentei que tinha aulas à sexta até às 8 da noite e ao sábado de manhã, já não podia competir. Mas é uma questão de priorizar. Mas como te disse há pouco, a família está à frente disso. Em primeiro lugar, não é? E depois logo vem o resto. E muito bem, e é como tu dizes isto, e tem que se gostar mesmo disto, e se calhar, neste caso, a tua vertente do desporto motorizado, se calhar até nem atinges, se calhar, resultados que pretendias, porque muitas vezes, pela tua questão profissional, não podes estar presente em determinadas provas. Nuno, como é que é a tua preparação para provas? Tu fazes alguma preparação física? Eu faço uma preparação, sim, faço, mas não faço aquilo que tu tocaste no ponto, é verdade. Se quer estar a sério numa modalidade como esta e no mais alto nível de preparação, existe que treines muito, não é? E treinar custa também dinheiro. E não é só no carro, não é? Não só no carro, mas a parte física eu treino com facilidade, porque eu treino quase diariamente. Portanto, eu tenho um treinador que me acompanha, de primo fiel também. Portanto, portanto, essa parte física... Mas tu sentes que isso, e desculpa interromper, sentes que essa parte física te interfere? Interfere.
mexe com a parte faz, mesmo é da óbvio, condução porque do carro. a pressão, as temperaturas, muitas vezes, tu estás a correr num dia de verão com 30 graus cá fora, dentro do carro está a 50 graus. 50 Quer dizer, graus, e às vezes estás exatamente. numa pré-grelha 10 minutos, 15 minutos dentro de um carro com fato, com proteção, com capacete. Portanto, a palavra correta, estás a suar em bica, como nós precisamos dizer, e obviamente exige alguma preparação física para tu suportares, até para conseguir manter níveis de concentração, níveis de reação, portanto, a tua capacidade, os teus reflexos, portanto, tudo isso. São coisas que se passam em frações de segundo. Claro, não é? portanto, e isso tudo se treina, não é? O treino é uma parte essencial. E eu, na parte física, eu consigo fazer isso, mas acho que quando queres estar a um mais alto nível, tens que treinar com o carro também, percorrer as pistas todas do Campeonato Nacional, e não é uma vez, tens que ir várias vezes. Mas isto acarreta, obviamente, orçamentos muito maiores, porque tudo isso custa, diria eu, bastante dinheiro, não é? Para conseguires fazer a preparação ideal. Bom, nós, para o ano, porque a tua pergunta também, para não fugir à pergunta, o ano 2021, nós temos previsto pelo menos fazer um treino de preparação, porque depois de estar muito tempo, muitos meses consecutivos parados, sem não é? conduzir o carro, acaba por fazer a diferença. Pronto, mas não será muito mais do que isso. E depois virão as provas e eu aproveitarei as provas para ir melhorando o meu nível e tentando aumentar o meu nível de competição. E eu tenho uma pergunta para te fazer que eu sei que tu não me vais responder diretamente, mas eu tenho um passarinho que me disse que se calhar poderá haver aí alguma surpresa, alguma mudança de carro. Que se calhar te vai permitir atingir. Eu sei que se calhar não queres falar muito, vai ser uma surpresa, não é? Não há provavelmente muitas surpresas, mas o que nos podes falar. A equipa começou com 106, depois teve um C2 Super 1600, depois teve posteriormente um Skoda Fabia MK3 Super 1600, produzido em Portugal também. Portanto, e nós fomos amadurecendo os carros, evoluindo, e percebemos também das limitações que cada um desses carros vai tendo, à medida também que diria eu, que a competição e a modalidade vai evoluindo. Portanto, e o nível da modalidade hoje é muito mais forte. Portanto, e nós equacionamos... E para se ter sucesso tem que se ter o melhor, não é? Não sei se... Não necessariamente, mas diria que a conjugação homem-máquina, mais importante as duas piloto. Coisas, exatamente. Não há milagres. Pode ser muito bom piloto, mas se não tiver um carro, não pode ter sim, um carro. Mas o mais importante até diria mesmo que é o piloto, porque o piloto consegue de facto depois, neste tipo de competição, fazer muita diferença. E lá está, conhecer a pista, conhecer o adversário que claro, vai à frente, como ultrapassar, onde ultrapassar. Sim, onde procurar a tração, como arrancar, porque esta modalidade, o arranque é um fator muito importante para conseguir bons lugares, e nós temos procurado as melhores soluções do ponto de vista do carro. A nossa expectativa é que este ano corra com um carro diferente, é verdade, mas só lá para março, abril é que teremos novidades relativamente a isso. Portanto, muito bem, depois aguardamos e o novo canal também, com certeza que vai estar presente. Nuno, para além do Rallycross e em ter sucesso nesta modalidade, que acredito que o queiras, ambicionas num futuro dar um salto para outra vertente do automobilismo, alguma outra prova, alguma coisa que tu tenhas curiosidade em experimentar? Neste momento não. Eu gosto disto, porque tem outra vantagem também, é que o Rallycross, ao contrário dos rallies, não te obriga a perder tempo a fazer reconhecimentos, não tens de ter um copiloto. Não se perde tanto tempo, não é? Exatamente, o tempo que tu disponibilizas para a prática da modalidade não é tanto. E eu já tenho 43 anos, as minhas expectativas, como te disse, eu gosto da competição, eu tenho vários amigos na competição, um deles, como é o caso do João Ribeiro, com quem treino fisicamente muitas vezes, inclusive. Mas às vezes isso é bom, é? Muitas vezes as pessoas pensam que é uma rivalidade saudável, como se costuma dizer. Não, sim, claro. E um apoia o outro, e um puxa pelo outro, e se aquele faz mais, eu também tenho que tentar. E peço-lhe muitas vezes informações sobre como é que de coisas tão básicas. Mesmo o João atingindo o nível que atingiu, não é uma pessoa que se dedica a 100% ao Rallycross. Eu não conheço nenhum, aliás, no Campeonato Nacional, que se dedica a 100%. Acho que todos eles têm uma atividade profissional e depois fazem isto como um hobby. Mas, de facto, esqueci-me qual era exatamente a tua pergunta. Mas... Em relação ao futuro, se pensas em fazer outro tipo de prova? Não, acho que queria manter-me mais algum tempo por aqui e depois, se puder incentivar a minha filha a entrar em algum desporto motorizado, é o que irei fazer. Mal ela tenha esse bichinho, acho que posso abandonar. Ela continua e eu deixo ela neste momento, e a Catarina é uma excelente atleta da natação, e que eu acredito que a gente ainda vai ouvir falar nela, ou seja na natação, ou seja porque ela é muito focada
no treino. É competitiva. E é competitiva, e eu acho que em tudo nós temos que ser competitivos e, acima de tudo, gostar de saber e fazer aquilo que nós gostamos. Nuno, estamos quase a terminar e nós temos muitos amantes do desporto motorizado aqui na nossa região. Queres deixar uma mensagem para quem quer começar a iniciar, futuramente, se calhar, uma escola, termos aqui uma escola na zona e os miúdos começarem, no caso da tua filha, por exemplo, começar a praticar, pessoas que mesmo com alguma idade, como tu já começaste mais tarde, poderem começar? Queres deixar uma mensagem mesmo para quem nos vê? Sim, eu diria que, apesar da modalidade e o desporto já ser uma modalidade cara, o Rallycross é possível mesmo, as pessoas que quiserem praticar, experimentar. Acho que há várias formas de fazer. Hoje é possível, por exemplo, alugar um carro para competir no Campeonato Nacional e para fazer uma experiência e perceberem se gostam, se não gostam, se é aquilo que querem, se é aquilo que querem ou não. Portanto, mas diria que acho que o desafio é este. As pessoas, muitas vezes, como eu, vinham do lado das bancadas e a uma determinada altura eu, como não tinha muita informação, também dizia que aquilo é impossível, nunca vou fazer aquilo, mas depois acho que as pessoas se procurarem um bocadinho de informação, e acho que é para isso também servimos. Eu recebo muitas mensagens de muitos miúdos e pessoas mais jovens que querem ajudar, participar, querem integrar a equipa, querem perceber como é que funciona, portanto, e manifestar essa disponibilidade para ajudar naquilo que for preciso também, porque essa é também um pouco a nossa responsabilidade, é tentar ajudar a que mais pilotos possam para a modalidade, portanto, disponibilizar todo tipo de informação, como é que a equipa funciona, como é que o carro funciona, que tipo de características eles têm, ou então começar em modalidade, em categorias, diria eu, do Rallycross, cujos carros não são tão dispendiosos, mas que é possível para iniciar a semelhança daquilo que eu fiz. Portanto, o investimento não foi tão avultado quanto isso para iniciar. Eu acho que é sempre bom falar em números, e eu vou falar para que as pessoas fiquem claro. O carro que eu comprei o carro que eu comprei à data custou 10 mil euros. Portanto, para iniciar a modalidade do Rallycross, e acabei por iniciar ali criei um bocadinho o meu vício, este hobby pela modalidade. E hoje em dia é possível alugar carros desses por 2.000, 2.500 euros, 3.000 euros. Portanto, depende da circunstância, depende do carro, depende da categoria. Dos objetivos que cada um quer, não claro, é? Ou seja, mas hoje é possível. Claro que é caro. É mais fácil, porventura, ir nadar, ou jogar futebol com os amigos, ou praticar basquete, porque o desporto motorizado depois acarreta outro tipo de despesas naturalmente. Mas acho que há espaço mesmo para aqueles que não tenham tantas condições, mas se tiverem gosto e tiverem jeito também, e que gostem, para se proporcionar as oportunidades. E tem de ser importante mesmo, e eu friso muitas vezes isso, a tal escola de pilotos, de motas e de carros, porque muitas vezes até pode haver miúdos que têm talento, mas depois não têm condições financeiras para... E para isso, quando digo os pilotos da região, e mesmo promoverem pessoas, nós podemos dinamizar e ajudar, porque depois fazer a escola é preciso veículos, é preciso... O espaço físico que nós temos aqui, mas também precisa de que as pessoas mantenham isso. E nós também podemos ajudar, porque isso também é importante para nós. Ou seja, eu gosto da modalidade não só porque a pratico, mas também quero que a modalidade possa prevalecer no futuro, com cada vez mais pilotos. Há semelhança do que aconteceu num passado muito recente. Hoje não são tantos os milhares que assistem à modalidade, mas no passado basta recuperar imagens no YouTube, se recuarmos 20 anos e ver campeonatos de Rallycross em que a pista de Lousada estava completamente abarrotada. Aliás, se calhar a Lousada começou a ser conhecido inicialmente, numa fase inicial, pelo Rallycross, depois mais tarde com as provas que vinham cá. Exatamente. E o Campeonato da Europa e tudo. Então, olha, é uma sugestão engraçada que tu poste ao serviço, entre aspas, das pessoas que queiram, se calhar, um dia experimentar, e partir de um princípio. O Novo Canal até pode ser um parceiro ideal para promovermos isso. Nuno, como é que as pessoas podem contactar, procurar redes sociais, a vossa equipa, saber mais sobre nós temos uma página no Facebook, portanto é NEKS Racing Team, portanto, que é fácil nós chegar lá exatamente respondemos às mensagens, portanto podemos interagir por ali, ou então procurar no meu perfil pessoal, que não é muito difícil de encontrar, que é Nuno Araújo, portanto, e também podemos interagir, não o perfil político, mas sim o perfil pessoal, para não confundirem. E depois aí podemos interagir, eu também poderei ajudar e reencaminhar e tentar esclarecer algumas das dúvidas associadas à modalidade. Pois, e quem diz, mesmo às vezes mecânicos, isso, pessoas que possam ajudar e queiram ajudar e ser úteis para a equipa. Sim, por isso eu tenho já alguns pedidos de pessoas que querem vir no dia das provas ajudar, e eu acho que o que querem é sentir a adrenalina do que é fazeres uma manga e passado meia hora tens de fazer outra corrida a seguir e tens que preparar o carro e pôr as coisas relativamente rápidas. Tem que ser tudo muito rápido, não é? Tem que ser tão rápidos quase como quando o piloto... Exatamente, esta adrenalina também, porque a equipa também sofre um bocadinho com isso tudo, as pessoas que me ajudam, os meus mecânicos,
e aquelas pessoas que estão por trás daquela estrutura, portanto, acabam por sofrer um bocadinho com isto, e eu acho que muitos querem é experimentar um bocadinho e estar ali no contacto. E estar ali na adrenalina, viver ali um bocadinho. Nuno, olha, estamos mesmo a terminar. Foi um gosto ter-te cá, porque acho que é importante que as pessoas muitas vezes conhecem as pessoas, a figura pública por trás de um político ou de um profissional, e muitas vezes existe a pessoa, que é aquilo que nós muitas das vezes nos esquecemos. Foi um gosto enorme, obrigado pela tua partilha e disponibilidade. Obrigado. Muito obrigado. Quanto a si, obrigado por ter assistido. Para a semana estamos de volta e não se esqueça de praticar exercício físico. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.